Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, primeiro ano. Hoje, em Cinemática Vetorial, explicarei exercício resolvido sobre grandezas vetoriais, do livro Didático Física, aula por aula, página 78, questões 2 e 3. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, nas atividades aí, nós temos o seguinte: a primeira diz assim: um bairro residencial foi projetado de tal forma que o traçado das ruas paralelas divide os quarteirões em medidas iguais, conforme o esquema abaixo. Leda mora em C, nesse pontozinho C aqui, né, que foi definido. Então, Leda mora em C, nesse ponto C, né? Então, Leda mora em C. E fez 2 caminhadas esta semana. Na primeira, ela andou 6 quarteirões para leste. Observe as rosas dos ventos aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quarteirões para o leste. Aqui eu tenho a origem de onde ela mora, né? Aqui a extremidade onde ela chegou. Então, 6 quarteirões para leste. Depois, ela andou 4 quarteirões para norte. Então, 1, 2, 3, 4 quarteirões para norte. Eu pego coloco a origem na extremidade do outro vetor, né? E aí nós temos 4 quarteirões para norte e 6 quarteirões para leste. Então, leste, e 6 quarteirões para oeste, aliás, né? Então, 6 quarteirões para oeste. Então, oeste nessa direção aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela andou 6 quarteirões para o oeste, chegou nesse ponto aqui. Isso foi no primeiro dia. Na segunda caminhada, ela andou 4 quarteirões, né, para oeste. Então, oeste nessa direção, saindo aqui da casa dela, né? 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. Ela andou 4 quarteirões na segunda caminhada. E aí, depois ela andou 4 quarteirões para norte. Então, observe o norte assim, né? 1, 2, 3, 4 quarteirões para norte. E 1 para leste. Leste nessa direção aqui, ó. 1 para leste, né? Chegou nesse ponto aqui. 1 para leste. Aí diz assim: 1 para leste. Represente cada trecho do percurso por um vetor e calcule o módulo vetor resultante em cada um dos percursos. Então, no primeiro percurso, que era esse daqui, né? Primeiro percurso, né? Primeiro percurso. Nós vamos ter, ela andou 6 assim, né? 6 assim, eu tenho 6 quarteirões, né? 6 assim, depois ela andou, que foi para leste, depois ela andou 4 para norte, 4 para norte, 4 quarteirões, 6 quarteirões, e depois ela andou 6 para oeste, né? 6 para oeste. Então, ela ficou aqui, ó, 6 quarteirões para oeste. Então, o vetor resultante vai ser a extremidade de onde ela saiu, né? Para a extremidade de onde ela chegou. Então, isso aqui é o vetor resultante, né? A distância, vetor distância aqui, ó. Então, a vetor distância, na realidade, vai ser 4 quarteirões, né? Então, a distância aqui, na realidade, vai ser 4 quarteirões, né? Quarteirões. Na 1, né? No primeiro percurso. No segundo percurso, ela andou, né, 4 para oeste, 4 quarteirões para oeste. Depois ela andou também 4 quarteirões para, nesse caso aqui, ó, para norte, né? E depois ela andou 1 quarteirão apenas, 1 quarteirão assim, nesse sentido aqui que a gente tem para leste, né? 1 quarteirão para leste. 1 quarteirão. Então, o vetor resultante vai ser de onde ela saiu, né? A origem para a extremidade de onde ela chegou. Esse é o vetor resultante, que vai ser a distância 2, né? Que é a distância 1,
e aqui a distância 2. Então, na distância 2, a gente pode observar que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se aqui daqui para aqui é 4 e aqui é 1, então se eu tenho 4 tira 1, aqui vai ficar 3 aqui, né? 3, essa distância aqui é 4, então eu tenho um triângulo retângulo de fato. Eu tenho mais ou menos isso aqui, né? Aqui vai ser 3 quarteirões, aqui 4 quarteirão, e aqui eu vou achar a distância 2, né? Num triângulo retângulo. Então, é só pegar D2, o vetor deslocamento vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Mais 3 ao quadrado. Então, D2 ao quadrado em módulo vai ser 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Tá? Como potência passa como radical, né? Então, eu vou pegar 16 mais 9 vai dar 25. Então, deslocamento 2 aqui vai ser 5 quarteirões, né? Então, ele de fato andou 5 quarteirões. Na 3, na questão 3, diz assim: sabendo que os vetores R1 e R2 formam entre si um ângulo de 60 graus, né? Entre si um ângulo de 60 graus, conforme a figura represente e determine, na letra A intensidade do vetor diferença D1, que vai ser igual a R1 menos R2, né? R1 menos R2, considerando a condição. Então, eu tenho R1, é nessa direção aqui, né? Na letra A, isso é na letra A, que vai ser vetor R1 menos R2, né? Então, aqui eu tenho R1 e R2 é nesse sentido, né? Então, nesse sentido, pegando aqui a partir da extremidade, ele vai ficar assim, né? No sentido contrário, no sentido oposto, né? Sentido oposto. Então, eu posso pegar assim, né? Aqui eu tenho R2, né? E aqui R2. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, né? Que vão formar entre si. Então aqui eu posso produzir esse conceito aqui, né? Ou melhor, fazer aqui mais embaixo fica melhor. Então eu tenho assim A, que vai ser o vetor R1, né? E aí menos o R2, vai ser o oposto de R2. Se o R2 está assim, né? Então o oposto dele vai ficar assim. Aqui eu vou pegar a origem, colocar na extremidade, né? E aqui eu vou decompor isso aqui, né? Eu tenho um paralelogramo na realidade, né? Paralelogramo. Então, o vetor resultante aqui, ó, a D, né? Vetor resultante D vai ser dado por isso aqui. Então, eu tenho essa condição aí. Então, eu vou pegar D1, né? Distância 1 ao quadrado vai ser igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado menos, porque é o oposto, né? Menos 2 vezes R1 vezes R2, né? Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60. Então, nós vamos ter esse conceito aí. Então, nós vamos ter D1 ao quadrado igual a R1, que vai ser, nesse caso, R1 4 ao quadrado, mais R2 vai ser 2 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 2, que R1 é 4, R2 é 2, vezes cosseno de 60, que é 1 meio. Então, aqui nós vamos ter D ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 dividido por 2 dá 8, então vai ficar menos 8. Então, D ao quadrado vai ser igual a 20 menos 8, então D ao quadrado, D1 ao quadrado, aliás, tá com potência, passa como radical. Raiz quadrada de 20 tira 8 fica 12, né? 12, então D1 vai ser, D1 pode ser 12 ou pode ser 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 é 12, então D1 pode ser 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3. Esse pode ser o valor de D1.
No D2, na letra B, ele faz a mesma coisa, só que agora é R2 menos R1. Então aqui eu vou pegar R2, R2 é essa condição aqui, ó, né? Essa condição que ele está dando aqui. Então R2 vai ser assim, ó, R2, né? Essa condição aqui mesmo, menos R1. R1 está na horizontal assim, então eu vou fazer o contrário, né? Menos R1. Então R1 vai ter a mesma direção em sentido oposto. Então aqui nós vamos ter, para caracterizar, né? Nós vamos ter uma condição de perpendicularidade aqui, ó. E aí eu vou ter o D2, né? O D2. Nesse caso eu vou ter a mesma coisa. D2, né, ao quadrado vai ser igual a R2 ao quadrado vezes R1 ao quadrado menos 2 vezes R2 vezes R1 vezes cosseno de 60. E aqui eu vou ter D2, R2 vai ser, como já foi definido, 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, que é R1 é 4 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 4 vezes 1 meio, que é cosseno de 60. Ao resolver tudo isso aqui, eu vou encontrar esse mesmo valor aqui, ó. Então eu vou ter D2 ao quadrado, vai ser igual a 4 vezes 16, né? Ou mais 16, aliás, né? Mais 16. Menos, aqui vai dar 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, dividido por 2 dá 8. Então, D vai ser igual a raiz quadrada de 20, tira 8, fica 12. E D vai ser a mesma coisa que 2 raiz de 3. Nós vamos ter a mesma coisa em unidades, né? Unidades. Bom, fico por aqui, até a próxima aula.